Bom dia, querido ouvinte. Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Vamos dar início a mais uma leitura do nosso alimento diário. Nós estamos, finalizando esse volume do alimento diário, que é Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Senhor Jesus, Hoje nós vamos desfrutar o mover dinâmico do Espírito. Senhor Jesus, muito rico. A leitura de hoje, ela está baseada no Salmo 110, especificamente no versículo 3. Senhor Jesus. Então, qual a comissão do Senhor Jesus nesta terra? Quando o Senhor Jesus esteve aqui? Qual a comissão do Senhor Jesus? Ó Senhor Jesus, edificar a sua igreja. Senhor Jesus, essa foi a comissão do Senhor. E pela sua muito misericórdia, Ele nos forneceu algumas ferramentas para podermos cooperar com essa obra de edificação. Ou seja, nós fomos chamados para trabalhar nessa obra. Ó Senhor Jesus, uma obra maravilhosa, perfeita de edificação. Então, nós somos materiais para essa edificação. Então, somos os materiais para essa edificação e nós também fomos chamados também para trabalhar nessa edificação. Senhor Jesus, como trabalhadores, nós somos aqueles que buscamos os materiais. E como materiais, nós somos aqueles que edificamos. Louvado seja o Senhor, O Senhor é maravilhoso e perfeito em tudo que Ele faz. Uma das ferramentas é a coportagem. Senhor Jesus, a coportagem. O irmão Dong Yulan, o nosso apóstolo que já dormiu no Senhor, Senhor Jesus, percebeu a necessidade de haver coportores nas ruas para levar o evangelho do reino a toda a terra habitável. Fiel nesse encargo, o irmão, Senhor Jesus, um dos seus cooperadores, o irmão Reinaldo Rodrigues, que já dormiu também no Senhor, começou a praticar a coportagem na região de Belo Horizonte. No mesmo espírito, em 1990, o irmão Ami Silva resolveu realizar a coportagem na região de Foz do Iguaçu. Era um trabalho muito árduo e os avanços ocorriam lentamente. Senhor Jesus. Em 2017, o irmão Dong precisou fazer uma cirurgia e o que acarretava certa necessidade financeira. Senhor Jesus. Então, foi aí que entrou o quê? Seus cuidadores. E quem eram os cuidadores desse amado irmão? Senhor Jesus. Eram jovens. Senhor Jesus. Que cuidava dele e resolveram, que queria fazer, uma oferta, levantaram uma oferta para a cirurgia desse irmão. Senhor Jesus, Então, eles resolveram contribuir com a oferta de R$5.000. Senhor Jesus. Mas eles não possuíam, tais recursos. Com o fim de alcançar seu objetivo, esses jovens foram instruídos pelo irmão André Dong a procurar o irmão Ami para fazer a coportagem. Eles foram até Foz do Iguaçu e o irmão Ami lhe confiou alguns livros. O irmão Ami já estava fazendo a coportagem lá, mas era um resultado muito lento. Então, esses jovens foi instruído, por outro irmão, foi até lá ter com esse irmão Ami. Senhor Jesus, que história maravilhosa. Para a surpresa de todos, em pouco tempo eles praticaram a coportagem e alcançaram o valor que pretendiam ofertar. A razão disso era que eles cresceram na palavra, eles creram
na palavra profética. Dong Yulan, com simplicidade e obediência, de que eles eram um posto avançado de comportores. Senhor Jesus. Então, eles eram um posto avançado de comportores. Ó Senhor Jesus. Então, eles creram. Essa turma de jovens, eles creram na palavra profética, querido ouvinte. Quando nós cremos na palavra profética, as coisas acontecem. O invisível se torna visível, as coisas que não existem passam a existir. Tudo por meio da palavra profética, porque a palavra profética é o próprio Deus falando. E Deus é aquele que trouxe à existência todas as coisas. O Senhor disse, haja, e ouve todas as coisas. O Senhor fez tudo pela sua palavra. Tudo foi criado pela palavra do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Embora nunca tivessem tido experiência com a colportagem, como resultado surgiu a colportagem dinâmica. Assim, em 2019, replicamos esse modelo para muitas regiões e consolidamos 25 grupos com cerca de 5 pessoas cada um. Surgiu a comportagem dinâmica. Senhor Jesus. Então, aleluia pelos livros, porque Deus também fala por meio dos livros. Os livros que nos levam para a Bíblia, nos leva para praticar a palavra profética. Senhor Jesus. Enquanto a comportagem convencional demorava a dar frutos, a partir de 2019, um grande número de pessoas foi abordada nas ruas e receberam oração dos comportores. Muitas dessas pessoas se converteram ao Senhor e muitas outras receberam a palavra e foram em forma de livros. Ó Senhor Jesus, inúmeras sementes foram lançadas. O Evangelho do Reino tem sido pregado e muitos já vieram para a igreja. O Senhor precisa encerrar esta era. Não podemos esperar mais. Da maneira convencional, o Senhor teria de esperar mais 200 ou 300 anos para voltar. Mas Ele mesmo turbinou. Aleluia, que o Senhor turbinou. Senhor Jesus, Então, nós vemos o porquê desse título, O mover dinâmico do Espírito. Por quê? Porque o Senhor turbinou as ferramentas para pregarmos o Evangelho. Senhor Jesus, pregação do Evangelho, tornando a comportagem dinâmica uma realidade entre nós. No final de 2019, vendo os frutos da comportagem dinâmica, ó Senhor Jesus, perguntávamos ao Senhor o que fazer com o Expor Livro, O que fazer com aquele ônibus maravilhoso que saía por aí como uma biblioteca, pregando o Evangelho e levando as pessoas a amar a literatura, que levavam a desfrutar de Deus. Então, o que fazer com esse Expor Livro? Oramos e o Senhor nos deu 3 carretas que hoje percorrem todo o Brasil e outros veículos mais para a América do Sul e América do Norte. Em breve, esperamos disponibilizá-las também na Europa e em Angola, África. Depois disso, em São Luís, no Maranhão, um grupo de jovens se levantou com o desejo de alcançar mais jovens para Deus. Senhor Jesus. Então, nós vemos por quê, que essa palavra está baseada no Salmo 110. Nasceu o Avança Jovem em uma era na qual o coração dos jovens e adolescentes está insensíveis a tudo o que se refere a Deus. O Senhor fez um milagre e despertou essa geração para servi-lo. Que maravilha! É o cumprimento de um salmo, Senhor Jesus.
segundo o qual os jovens emergirão como gota do orvalho na aurora. Graças ao Senhor, jovens, adolescentes e crianças têm se levantado como um exército santo. Senhor Jesus, o povo de Deus tem se apresentado voluntariamente, atendendo a santa convocação, Senhor Jesus, da última hora. Oh, Senhor Jesus. E aí? Você aceita essa santa convocação? O Senhor me chamou e o Senhor está lhe chamando também para essa santa convocação, para se tornar esses trabalhadores da última hora. As mulheres também, né, se movimentaram e criaram uma rede das conectadas e as redes de apacentamento para cuidar de outras mulheres. Senhor Jesus. Então nós, mulheres, cuidamos de mulheres, né? Senhor Jesus. Nós oramos, nós saímos à rua, né? E quando nós nos deparamos com mulheres sofridas, nós oramos por elas, mas nós não ficamos por aí. Nós pegamos os seus contatos, né? E nós colocamos ela numa rede de cuidado, e aí ela vai ser cuidada com muito amor, com muita atenção, com muito cuidado, com muita dedicação, né? A igreja se torna uma hospedaria para essa mulher, né, que está machucada, e a igreja começa a cuidar das suas feridas, né, com muito amor, e ela, sarada, louva ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Da mesma maneira, há os homens de oração, e ainda crianças saem com seus pais e se oferecem para orar pelas pessoas nas ruas. Somente o Senhor é capaz de fazer tantos milagres. Todas essas ferramentas visam edificar a igreja, pois somos um reino para lutar contra o império das trevas e trazer o Senhor de volta. Aleluia! Além de tudo isso, os serviços na igreja têm sido restaurados. Por meio deles, nosso temperamento inadequado, nossas dificuldades de relacionamento e nossa individualidade têm sido transformadas. E o corpo de Cristo está sendo edificado. Senhor Jesus, né? Então, a nossa velha natureza do velho homem tem sido tratada. Senhor Jesus. Porque o Senhor quer nos santificar. O Senhor quer nos purificar. O Senhor quer nos tornar santos cada dia mais. Todas essas ferramentas foram turbinadas porque observaram um princípio: crer na palavra profética com simplicidade e obediência. Sem isso, não há a bênção do Senhor. Porque a fonte da palavra profética só pode ser o próprio Deus. Ela não é palavra de homens. É chegada à última hora. Por isso, o Senhor está acelerando a pregação do Evangelho do Reino. Se você é um líder, nosso conselho é que deixe de lado a maneira convencional de liderar a igreja. Não seja um líder que se considera a autoridade máxima e exige a obediência de todos. Pelo contrário, seja simples e obedeça a palavra profética, encorajando os irmãos a orar pelas pessoas e pregar o Evangelho. Senhor Jesus, isso pode ser feito nas ruas, ó Senhor, em horas determinadas ou aproveitando as oportunidades do dia a dia. É o momento de deixar de lado toda religiosidade e tradição e pensar fora da caixa, do jeito como Deus pensa. Senhor Jesus, se por um lado, encerrar a era não era uma tarefa fácil, por outro lado, descansamos no Senhor, pois Ele faz todas as coisas. A nós cabe apenas obedecer ao Espírito, dando-lhe condições para atuar. Louvado seja o Senhor. Que palavra, Senhor Jesus. Vamos dar, né, lugar ao Espírito Santo para que Ele atue na nossa vida, em cada um de nós. E assim as pessoas sejam alcançadas. E assim, né, as pessoas
sejam tiradas, arrancadas do império das trevas e venha para o reino do Filho do seu amor. Ó Senhor Jesus, né? Então, esse é o encorajamento, né, para você, querido ouvinte. Senhor Jesus, busque, né, se alistar, né, como esses trabalhadores da 11ª hora. Senhor Jesus, que você possa fazer parte desse exército de vencedores. Louvado seja o Senhor.